neste dia, compartilhando mais um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas, o que ela nos ensina. E desde já, obrigado pelo carinho da sua presença. Vamos juntos lá então conferir hoje mais um tema aqui no nosso canal Acústico Praise. Agradecemos a todos que têm participado, interagido conosco, e trouxemos hoje um tema que intitulamos Torá versus tradição das religiões. Vemos muitas traduções e nomenclaturas em diversas Bíblias, principalmente na atualidade, onde se atualiza, e a cada atualização, na realidade, vai se afastando mais ainda do original, e veremos mais detalhes na reflexão de hoje em nossa devocional. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos juntos lá então, vamos conferir Torá versus tradição das religiões. Bem, para começarmos, poderia até já iniciar aqui dizendo que o nosso intuito, irmãos, não é aqui analisarmos ou identificarmos se esta ou aquela tradução é a melhor. Não é o escopo da nossa palavra de hoje, da nossa reflexão, mas sim vermos, observarmos, na realidade, alguns nomes que foram substituídos, gerando assim, na realidade, uma verdadeira confusão religiosa. Aliás, já vimos em devocionais anteriores que as Escrituras nunca apontaram para seguirmos uma religião. As Escrituras Sagradas nunca deixaram o caminho ou a conduta de seguirmos a religião qualquer que seja, e sim que seguíssemos os mandamentos e as ordenanças do nosso Criador, falado através dos patriarcas, dos profetas e testificada e confirmada pelo Mashiach Yahushua quando veio a esta terra. Eu gostaria até de ressaltar aqui um detalhe, porque na realidade o tema principal da devocional de hoje, estaremos falando sobre a palavra Cristo. E qual a origem dessa palavra? Qual o sentido da palavra Cristo dentro do conceito dos hebreus, que na realidade é o conceito do próprio Criador? Que ideia os gregos tinham sobre isso e até mesmo outras culturas e povos da antiguidade que já usaram esta palavra, mas em um contexto bem diferente do que na realidade essa palavra representa. E como nós sabemos, a palavra Messias ou Mashiach, que literalmente significa o ungido de Yah, nós já podemos perceber que os gregos alteraram essa palavra. Será que apenas substituíram por uma palavra aproximada na sua língua, ou introduziram uma outra palavra com segundas intenções? Então, a palavra Messias ou Mashiach, que significa no hebraico ungido de Yah, foi substituída por Cristo. Então, essa palavra Cristo, aliás, ela é muito mais aceita em inúmeras outras seitas pagãs, como veremos ao longo desta reflexão. Seitas pagãs da antiguidade, poderíamos citar aqui, por exemplo, o Egito Antigo. Usaremos aqui como referência, inclusive, o livro
Cristo no Egito, de D.M. Murdoch. E, como veremos, poderíamos citar aqui diversas outras religiões e tradições de povos antigos, como, por exemplo, a Pérsia também, que, aliás, foi aonde se originou o termo Christous. Tem aqui até uma alteração nas vogais, né? Esse Christous da Pérsia, conhecido e cultuado pelos persas como Mitra, né? Cujos relatos apontam que nasceu em 25 de dezembro, não é? E também tinha 12 seguidores, nasceu de uma virgem. Veja só como trabalha essa história pagã da Pérsia antiga. Essa ideia foi comprada, não é, por Grécia e Roma, e a cultura, né, deles absorveu essa adoração a esta deidade, né? Uma coisa muito interessante, veja só, é que no Museu do Vaticano existe uma sala específica para venerar essa deidade Mitra, né? E como consta escrito na base da própria estátua, Chrestos Mitra, e ainda Solis Invictus, ou Mitra, ou ainda o mesmo Christous da Pérsia. Poderíamos inclusive ler aqui 2 Kefa, Pedro, não é? 2, de 1 a 3, onde lemos: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente, em algumas versões dissimuladamente, não é, heresias destruidoras, e negarão o Elohim que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, note bem, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não está ocioso o juízo, e a sua destruição não dorme. 2 Kefa 2, de 1 a 3. E poderemos inclusive pontuar aqui, né, que muito antes do verdadeiro Mashiach, Messias, não é, ungido de Yah dos hebreus, ter pisado nesta terra, a terminologia Christus ou cristãos, ou seja, os bispos de Crestos, né, foi usada pelos persas, egípcios e gnósticos, e todos eles eram pagãos ou anti-Iá, ou seja, adoravam essas deidades, né? Em seus cultos. Aliás, a palavra culto, cultuar, e terminologias que encontramos sua origem no paganismo. Então, irmãos, como podemos perceber nitidamente, né, existem enxertos e mudanças, alterações que foram introduzidas nas Escrituras, não é, tanto pelos gregos como pelos maçoretas, que também tentaram ao máximo esconder o nome do Criador, o nome do Mashiach, mas nas traduções que se aproximam ao máximo do texto original. E poderíamos citar diversos textos e passagens como este que leremos agora. Em Matitiahu 16:16, onde lemos: e Shimon Kefa, respondendo, disse: tu és o Mashiach,
o Filho do Todo-Poderoso vivo. E Yahushua respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Shimon Bar Ioná, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Abba que está no Shamaim, está nos céus. Monte Tiago 16:16. Poderemos ler ainda 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4, onde lemos: Mas eu temo que, assim como a serpente iludiu a Havá através da sua sagacidade, de modo algum também a vossa mente seja corrompida, se apartando da simplicidade que vimos no Mashiach. Lindo este termo, por sinal. Versículo 4 diz assim: Porque quando alguém vem e proclama, note só, outro Yahushua que não temos proclamado, ou se vós recebeis outro Ruach que não havias recebido antes, ou outra Bezorá que não aceitastes antes, às vezes ainda o suportais. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Só para lembrar aqui que na Bíblia usada no cristianismo, na versão Ferreira de Almeida e outras Bíblias cristãs ao redor de todo o mundo, encontraremos sempre a palavra Cristo, substituindo o termo em hebraico Mashiach, como já vimos aí, ungido de Yah, Messias. Podemos inclusive ver nessa ilustração diversos Cristos que se apresentaram ao longo das eras aí dos tempos, não é? Desde a Pérsia, Egito Antigo, até chegar na era atual, não é? E não poderíamos também deixar de citar aqui o livro Mitologia de Todas as Raças, não é? Do professor L.H. Gray, né? Volume 6, páginas 177 e 78, nós vemos detalhes sobre a palavra Christus, que é muito mais bem conhecida, diga-se de passagem, e usada por adoradores de Krishna. Bem parecido, inclusive, o nome, né? Que a propósito é usada até os dias de hoje, como Krista ou Krishna, na maioria das cidades da Índia. Deixaremos aqui, inclusive, a ilustração para detalhar. E vale a pena até pontuarmos aqui que, apesar de, ao longo dos tempos, o inimigo ter tentado, e ainda tenta, não é mesmo, camuflar, esconder e enganar a massa com mentiras, adulterando as escrituras sagradas, nós ainda assim encontramos muitos livros, muita literatura existente sobre gnosticismo, mitologia, paganismo, que não nos deixará em dúvida se é que queremos realmente buscar e conhecer a verdade contida no original das Escrituras Sagradas. E falando em cristianismo da era atual, dos tempos modernos, não poderíamos esquecer aqui de citar o peixinho, não é? Aparentemente um peixinho tão simpático, não é? E tão atraente, usado como decoração nos carros, nas camisetas, em diversos locais, inclusive em capas de Bíblias. Mas vem a pergunta: de onde surgiu esse símbolo do peixe? Seria ele um símbolo do povo hebreu
Ou seria um símbolo, na realidade, do cristianismo, como estamos vendo aí, com bastante detalhes, por sinal, não é? Vamos dar uma passada rápida aqui. Qual seria, na realidade, a sua origem? Deixaremos apenas as ilustrações falarem mais do que as palavras. Então, partindo praticamente para o final de mais uma devocional, mais uma reflexão, onde podemos ver detalhes sobre a origem do termo Cristo, até porque essa palavra aparece com muita frequência na Brit Hadashah, não é? Conhecida como Novo Testamento, onde podemos perceber que a própria palavra Messiá ou Mashiach, ou seja, o ungido de Yah, é na realidade o verdadeiro enviado dos céus a esta terra, cujo nome verdadeiro, como sabemos, também é Yahushua, o nome hebreu do nosso Salvador, com a missão de resgatar as ovelhas perdidas de Yashahal, ou Israel, como está em algumas traduções, e não Jesus, como já vimos em reflexões anteriores, que é um nome grego, cujo complemento que acabamos de conferir, Christos, não apenas da cultura greco-romana, mas também se refere a deidades bem mais antigas de diversos outros povos e costumes, na realidade, pagãos. E podemos até terminar aqui com uma pergunta que fica no ar, a título de curiosidade, mas que inclusive é citada nas Escrituras, de como eram na realidade chamados, não é? Eles eram conhecidos como os Natzarim ou Nazarenos, cuja raiz da palavra no hebraico, Natzar, quer dizer ramos ou atalaias, que inclusive é sinônimo de sentinelas. Poderia ter esse sentido também. Bem, e nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que esteve desde o início conosco, acompanhando mais uma reflexão aqui no Acústico Praise, e esperamos revê-lo em uma próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá então.